Se você está começando agora no mercado de renda variável e ainda acha muito complicado investir em ações, nós temos um mercado imobiliário, que são os fundos imobiliários. E nesse vídeo nós vamos trazer tudo a respeito desse tipo de investimento. Então se prepara para muito conhecimento. E para iniciarmos, nada melhor do que explicar o que são os famosos FIIs ou os fundos imobiliários. Em resumo, pessoal, um gestor ele compra um imóvel e ele divide esse imóvel em cotas. E essas cotas são disponibilizadas na nossa bolsa de valores, onde você pode comprar através do seu home broker. Ou seja, a partir do seu celular, com capital muito baixo, você consegue comprar cotas de empreendimentos gigantescos imobiliários. E para facilitar o entendimento, vamos aqui a um exemplo. Vamos dar um exemplo de um shopping center que custa 10 milhões de reais. Esse gestor compra esse shopping com o dinheiro do fundo e divide em 10 mil cotas. Ou seja, cada cota vai custar R$1.000. Perceba que o empreendimento de 10 milhões agora está acessível para você comprar uma cota dele por R$1.000, assim facilitando muito a compra desse imóvel, não é mesmo? Porém, os fundos imobiliários que são disponibilizados na nossa bolsa, eles são divididos em muito mais do que 10 mil cotas. Ou seja, existem fundos imobiliários que custam a partir de R$10. É lógico que se você comprar um fundo imobiliário de R$10, você vai receber alguns centavos de dividendos, Afinal, o valor que você desembolsou é um valor muito pequeno, mas perceba que você conseguiu se tornar sócio com R$10 e você pode ir investindo ao longo do tempo e recebendo esses dividendos mensais e reaplicando, ou seja, comprando mais cotas. Dessa forma, você consegue mesmo com pequeno capital inicial ir se tornando sócio de imóveis e ir recebendo renda passiva todos os meses. E muitas pessoas têm aquela dúvida, mas será que vale mais a pena eu investir em fundos imobiliários e receber aluguéis mensais ou eu comprar uma casa e alugar para um inquilino? Nós já vamos responder essa pergunta, mas antes disso, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e se porventura ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. E todas essas interações, pessoal, elas são muito importantes para o nosso canal porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele entrega esse vídeo para mais pessoas e dessa forma o canal Você Investidor continua crescendo. Mas bora lá, vamos responder essa pergunta e o Eduardo vai fazer isso para nós. O que vale mais a pena, Eduardo? Então, investir em casa para alugar ou comprar cotas de fundos imobiliários? Exato. Muitas pessoas têm essa dúvida, vale mais a pena continuar comprando um imóvel físico para alugar? Ou vale a pena ir para o mercado de renda variável e investir nesses tais de fundos imobiliários, Então vamos explicar aqui um pouquinho a diferença de cada um deles, Então, quando você investe num imóvel físico, você vai ter um rendimento mensal, que é o aluguel desse imóvel. E para você adquirir esse imóvel, o que você precisa? É de um grande capital de dinheiro, um grande montante. E vai depender muito da região onde você mora. Então pode ser 100, 200, 500 mil reais. Vai depender muito da localização onde você mora. E o que a gente quer dizer com isso? É que você vai precisar de um grande montante de dinheiro para fazer esse investimento inicial para ter essa renda mensal desses aluguéis. Nos fundos imobiliários, o que acontece? Você pode começar investindo com muito pouco dinheiro. Tem cotas de fundos imobiliários a partir de 6, 7 reais. E é claro, existem cotas de 10, 50, 100, 500 reais. Mas o ponto que a gente quer chegar é que o investimento inicial é muito inferior se comparado ao investimento em um imóvel físico. Ou seja, todos os meses você pode estar comprando uma fatiazinha de vários imóveis. Nos fundos imobiliários é possível você diversificar em vários imóveis e em várias regiões, ou seja, várias localidades do nosso Brasil. Por exemplo, quando você compra um imóvel físico, você vai estar sujeito a comprar um único imóvel e depender de um único inquilino em uma determinada localização. Já nos fundos imobiliários, você pode estar diversificando o seu dinheiro pelo Brasil todo, comprando cotas de shoppings que vão estar em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro. É isso que a gente quer chegar. Você vai ter uma diversificação geográfica muito grande e também vão ter vários inquilinos que vão estar pagando aluguéis mensais para você. Nos fundos imobiliários é exatamente igual no imóvel físico. Você vai receber aluguéis todos os meses, que é o chamado provento. E a principal vantagem que a gente quer deixar bem claro aqui para vocês é o investimento baixíssimo para começar. Você vai começar investindo com poucas cotas e vai receber todos os meses um pequeno aluguel. Mas quanto mais cotas você tiver, maior vai ser esse aluguel, maior vai ser esse provento que você vai receber, até que ele chegue em um valor que seja possível você comprar novas cotas. E assim você vai acabar fazendo os juros compostos, a famosa bola de neve. Quanto mais você recebe, mais cotas você compra, mais você recebe novamente. E já se falando do imóvel físico, o que acontece? Se você não tiver aquele capital gigante para comprar aquele investimento, para comprar aquele empreendimento, aquele imóvel, aquela casa,
você vai precisar financiar. E aí você vai estar fazendo os juros compostos trabalharem contra você. E isso não é legal, né? Porque se você está pensando em investimento, os juros compostos têm que estar a seu favor e não contra você. E agora vem aquela questão, né? Será que as pessoas estão se adequando a essa nova modalidade, né, de investimento, ou seja, a essa modernidade que é investir em imóveis através de investimentos financeiros? E agora nós vamos mostrar para vocês a evolução do número de investidores em fundos imobiliários e vocês vão se surpreender a quantidade de pessoas que já estão pensando como o Eduardo acabou de falar, ou seja, as pessoas perceberam que quem sabe ir no banco, contrair uma dívida para financiar uma casa e botar ela para alugar, seja menos interessante do que você, ao invés de pagar juro para o banco, você ir lá, começar com menos dinheiro, né, comprando fundos imobiliários, recebendo aluguéis todos os meses proventos e fazendo o efeito bola de neve que ele acabou de explicar. Então vamos agora aos números de investidores. Lá em 2009, os fundos imobiliários tinham apenas 14 mil investidores no Brasil, ou seja, estava começando essa modalidade de investimento, né, financeiro em imóveis e ainda o número de investidores era muito baixo. 10 anos depois, em 2019, a quantidade de investidores já era de 193 mil investidores. Perceba que já teve uma boa evolução, mas ainda assim, não eram muitas pessoas. Mas agora, se passando 18 meses, considerando o mês 6 de 2020, o número de investidores em fundos imobiliários chegou a 900 mil investidores, 901 mil investidores para ser mais específico. Ou seja, um aumento de 366% em apenas 18 meses. Ou seja, pessoal, muitas pessoas perceberam que, quem sabe, faz muito mais sentido, ao invés de você dar 50 mil reais no banco de entrada de um financiamento imobiliário, né, para você financiar essa casa e alugar para um único inquilino, quem sabe faz mais sentido você investir esses 50 mil reais em diversos fundos imobiliários, ser sócio de diversos empreendimentos em diversos estados, ter vários inquilinos e esses 50 mil reais vão gerar renda passiva, juros a seu favor. E você pode utilizar essa renda passiva para comprar mais fundos imobiliários, né? Quem sabe no prazo de financiamento aí que você iria fazer no banco de 10, 20, 30 anos, você vai ter um montante muito maior do que o valor da própria casa que você comprou e alugou por uma única pessoa. Então esse crescimento desses investidores, principalmente no último ano, demonstra como a mentalidade das pessoas está mudando e muitas pessoas estão focadas em não contrair dívidas e sim contrair renda passiva. E aí fundos imobiliários acabam se encaixando muito bem, porque você pode começar, você pode iniciar investindo um pequeno capital e já receber aluguéis todos os meses. Mas agora você deve até estar se perguntando, mas não tem nenhum risco de eu investir em fundos imobiliários? E é claro que, como todo investimento, ele possui um risco, ainda mais se tratando de renda variável, tá? Então, o mercado imobiliário, os fundos imobiliários, eles fazem parte dos investimentos de renda variável, ou seja, eles possuem oscilações, tá? Então, conforme o mercado vai mudando, os preços vão se alterando. Mas a gente pode fazer um comparativo aqui com ações, tá? Ações, elas são ações de empresas, né? Então envolve tudo, envolve balanço, envolve gestão de pessoas, envolve produção, envolve endividamento, envolve vários fatores que podem contribuir na valorização ou desvalorização desses ativos. Já nos fundos imobiliários, eles estão literalmente atrelados ao mercado imobiliário, então você tem uma previsibilidade maior. Por mais que eles possuam oscilações, elas são menores que as ações, tá? Porque está atrelado a imóveis. Então você vai conseguir enxergar que aquele investimento está sendo investido em shopping centers, em galpões logísticos, em condomínios, em hotéis, em vários empreendimentos. E isso vai te passar uma segurança um pouco maior. E também outro ponto aqui que vale ressaltar é que todos esses dividendos, esses aluguéis mensais que você recebe dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Ou seja, todo mês que cair aquele dinheirinho na sua conta, você não precisa pagar nada. Ele vai cair líquido para você e aí você decide se compra novas cotas para fazer o efeito dos juros compostos, né, e receber mais no próximo mês, ou se você utiliza aquele dinheiro mesmo para o seu dia a dia. E agora vamos listar aqui para vocês os tipos de fundos imobiliários. Muitas pessoas imaginam, né, que fundos imobiliários vai ser um investimento só literalmente em imóvel, em tijolo, mas vocês vão perceber que existem várias outras formas. Então vamos lá. E o fundo imobiliário mais famoso é o fundo de renda, ou também conhecido como fundo de tijolo. Esse sim é o investimento mais popular, se falando, né, de fundos imobiliários, porque literalmente existe um empreendimento físico, que pode ser um shopping center, pode ser um galpão logístico, pode ser um hotel, escritório comerciais, entre outros. Outra modalidade seriam os fundos de recebíveis, também conhecido como fundo de papéis. Nessa modalidade, esses fundos imobiliários, eles não investem em empreendimentos físicos, eles investem em papéis que estão atrelados ao mercado imobiliário, que são exemplos as LCIs e as CRIs. A terceira modalidade de fundos imobiliários seriam os fundos de fundos, os famosos FOFs. Nessa modalidade, um gestor ele cria um fundo imobiliário
que literalmente compra cotas de outros fundos imobiliários. O que chama atenção nessa modalidade de fundos é que você tem uma grande diversificação, porque literalmente esse gestor ele vai comprar diversos fundos imobiliários, então você vai estar literalmente diversificado em diversos imóveis, em diversas localizações. O único cuidado é que nos FOFs você acaba pagando uma taxa de administração dobrada. Afinal, o fundo que o gestor comprou já tem um gestor que cobra a taxa de administração e o FOF tem a sua própria taxa de administração. Então tem que ficar ligado, se o dividendo que você vai receber ele não fica um pouquinho baixo, por você estar pagando taxa de administração dobrada. E o último fundo imobiliário que não é tão conhecido assim e ele é até um pouquinho mais arriscado é o fundo de desenvolvimento. Esse fundo imobiliário, literalmente, ele investe em projetos imobiliários, ou seja, ele investe em construções ainda que não estão concluídas, em projetos de desenvolvimento. Esses fundos de desenvolvimento, eles têm um risco maior e até eles demoram, às vezes, mais para pagar os dividendos porque o projeto ainda está em construção. Então fica só o cuidado porque eles são fundos que você precisa fazer uma análise um pouco maior. Normalmente investidores iniciantes acabam não tendo todo esse conhecimento para fazer uma análise de fundo de desenvolvimento. Por esse motivo, toma muito cuidado, mas é uma modalidade que também é possível você investir e ter bons dividendos, ter bons lucros nessa modalidade de fundos de desenvolvimento. E só complementando até aqui, Cleiton, o fundo de desenvolvimento ele é muito focado na valorização, Então não é tão focado no pagamento de dividendos, porque como você mesmo citou, ele é um empreendimento futuro, Ele é um projeto. Mas vamos continuar aqui e agora vamos falar um pouco sobre as desvantagens dos fundos imobiliários, tá? Quais são as desvantagens, Porque só falamos em vantagens. Mas então vamos lá. Tem 2 pontos aqui que nós precisamos analisar, tá? O primeiro deles são a taxa de administração. A taxa de administração ela é uma taxa um pouco escondida, tá? Você quase não percebe ela. Por quê? Porque ela é cobrada diretamente do patrimônio líquido do fundo. Ou seja, tudo aquilo que o fundo junta de capital, torna-se o patrimônio líquido do fundo e é lá que vai ser descontada essa taxa de administração que vai ir para o gestor desse fundo imobiliário. Quando você receber os seus dividendos e a valorização também da sua cota, você estiver acompanhando lá, ela já vai estar líquida dessa taxa de administração, tá? Porque o gestor já cobrou ela do próprio patrimônio líquido do fundo. E é aí que às vezes mora o perigo. Por quê? Porque pode ser que essa taxa seja altíssima, tá? E como você não está vendo ela sendo descontada, você acaba aceitando isso. Mas isso pode fazer com que o seu dividendo seja um pouco menor daquilo que poderia realmente ser. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essas taxas de administração para que elas não sejam tão altas. O segundo ponto que nós precisamos analisar aqui é na hora de você vender as suas cotas de fundos imobiliários. Então, digamos que você tem lá um determinado investimento em um determinado valor, por exemplo, R$10.000. E desses R$10.000, 5 mil é de lucro. Então, na hora de você vender esses R$10.000, você vai ter incidência de imposto de renda, ou seja, você vai ter que literalmente pagar imposto de renda sobre o lucro. Então, se desses 10 mil, 5 mil são lucro, você vai precisar pagar 20% sobre os 5 mil reais de lucro. Essa é uma taxa fixa, tá, de imposto que é cobrado nos fundos imobiliários. Ou seja, eles não têm nenhuma isenção na hora da venda. Lucrou, você tem que pagar 20% de imposto sobre o lucro. E como que você vai pagar isso? É pela famosa DARF, tá? Você vai gerar ela e pagar até o último dia do mês subsequente. Mas se você está acreditando que isso é uma desvantagem gigante perto do imóvel físico, saiba que na venda do imóvel físico você também tem que pagar imposto de renda. Só que a alíquota é um pouco menor, tá? No imóvel físico, quando você vende ele, você paga 15% sobre o lucro que você obteve nessa venda. E aí é um ponto que muitas pessoas até não sabem, não tem conhecimento sobre isso. Os aluguéis que você recebe todos os meses, eles são tributados, tá? Então quando você informa eles na declaração de imposto de renda lá no final do ano, eles são tributados, tá? Então você vai ter que pagar um imposto sobre esses aluguéis que você recebeu todos os meses. Já nos fundos imobiliários, você não tem esse imposto, tá? Dos dividendos, dos proventos que você recebe todos os meses. Então é líquido disso. E aí fica a seu critério decidir o que vale mais a pena para você, Pagar esse imposto de renda todos os meses um pouquinho nos aluguéis que você recebe do imóvel físico e lá na frente, na hora da venda, você ter uma incidência de imposto de 15% sobre o lucro, ou partir para os fundos imobiliários onde você não vai precisar pagar nada de imposto de renda nem um mês, enquanto você estiver recebendo os aluguéis desse fundo imobiliário. E lá na frente, quando você for, se você decidir vender esses fundos, pagar 20% de imposto sobre o lucro. Aí fica a seu critério decidir o que é mais vantajoso para você. E uma dúvida que muitas pessoas têm é quando elas decidem: eu quero começar a investir em fundos imobiliários, vou comprar minhas primeiras cotas. Mas qual será o melhor setor para que eu possa começar, Qual é o melhor setor? E na nossa visão existem 2 setores que tendem a ser perenes se falando em fundos imobiliários. Quais são eles? O primeiro é o de shopping center, porque se nós formos analisar, cada vez o metro quadrado está mais caro. Ou seja, quando você vai comprar um apartamento,
cada vez está mais caro, cada vez as famílias estão morando num espaço um pouco menor. E quando se fala de lazer, é normal que essa família vai ter esse lazer fora do seu apartamento, fora da sua casa. E aí os shopping centers com certeza estão na lista, de lugares para você sair com a sua família. Afinal, você tem um estacionamento coberto com segurança, você consegue passear com a sua família com segurança, você tem lojas, você tem praça de alimentação, você pode encontrar um amigo e tomar um chopp, tudo dentro de um único local. Então isso mostra como os shoppings eles têm uma tendência de no futuro sempre existirem. Lógico, eles foram diretamente afetados agora pela crise do coronavírus, e isso afetou diretamente os shoppings porque eles tiveram que fechar. Mas com certeza os shoppings não vão ficar fechados para sempre, pessoal? Logo nós vamos superar essa crise, vai surgir a cura, vai passar essa tempestade aí que nós estamos vivendo do coronavírus e tudo volta ao normal e os shoppings voltam a funcionar como sempre funcionaram e normalmente cada vez mais cheios. E o segundo setor que nós gostamos muito é o setor de galpões logísticos, também conhecido como condomínios logísticos. E o que é isso? Em resumo, é onde as empresas guardam os seus estoques. Então é muito comum que empresas, fabricantes, elas tenham um galpão logístico onde elas guardam o seu estoque. Nesse mesmo condomínio existe o lojista que vendeu para você esse bem ou esse produto e também nesse mesmo condomínio está o transportador que vai coletar para entregar para você. Então é uma tendência de mercado que tanto o fabricante, o vendedor e o transportador estejam localizados no mesmo galpão logístico, no mesmo condomínio logístico. Dessa forma você recebe o seu produto mais rápido e mais barato. E para facilitar tudo isso que eu falei, um exemplo, se você comprar numa Americanas ou num Submarino, é normal que eles tenham galpões logísticos distribuídos em diversos pontos do Brasil, você compra no site, o site vai ver qual galpão logístico está mais próximo de você, ele envia esse pedido para esse galpão mais próximo a você e assim você recebe o seu produto mais rápido pagando menos frete. Essa é a ideia dos galpões logísticos e é por isso que nós gostamos muito desse setor. E nesse vídeo, com certeza, nós conseguimos perceber como fundos imobiliários aí estão entrando no gosto do povo, pessoal? Ou seja, muitas pessoas perceberam a possibilidade de se tornar sócio de imóveis gastando muito pouco e recebendo aluguéis mensais, Eduardo? Exato. Esse é um investimento muito tradicional, que nossos avós, nossos tios, nossos pais sempre recomendavam, Invista em imóveis, que é o melhor investimento que existe, E eles também estão certos disso, Seja no imóvel físico ou seja através de corretoras investindo em fundos imobiliários. E aí fica essa escolha, Se você tem muito capital, pode diversificar entre os dois, mas se você tem pouco capital, começar pelos fundos imobiliários é uma ótima opção para você ir crescendo aos poucos e construindo o seu patrimônio. É isso mesmo, sem contar que você vai estar recebendo juros por isso e não pagando juros, se você utilizar de entrada aí para fazer um financiamento. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar esse vídeo para alguém e também se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Até mais!